Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Mais uma vez nós temos o privilégio de ter acesso à Palavra de Deus, infelizmente não presencialmente na casa do Senhor, mas na presença uns dos outros através das ferramentas digitais e principalmente através da comunhão que nós temos através do Espírito Santo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Faremos a leitura do versículo 9 ao versículo 20. Hebreus, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 20. Espero que todos tenham achado. A palavra do Senhor diz assim: Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Convido você agora, se puder, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Espírito Santo de Deus que fala no nosso coração, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Jesus Cristo, nosso Senhor, Redentor, Salvador, nós pedimos agora que fale ao nosso coração, nos ensine, nos renove, nos exorte, conforme a necessidade de cada um de nós e o propósito do Senhor nas nossas vidas. Peço em nome de Jesus que nos una a Ti nesse momento de oração, nesse momento de aprendizado da Tua Palavra, nos una uns aos outros através do amor que existe no corpo de Cristo e que se faça presente agora em cada lar, em cada coração que está ouvindo essa palavra, que se faça presente a Tua paz, Senhor, e a iluminação do Teu Santo Espírito. Que assim seja, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, nós vimos o capítulo 6, do versículo
4 ao versículo 8. 4 versículos apenas, porém de uma profundidade tão grande. E esses versículos não foram versículos facilmente digeríveis para nós, porque falava acerca de um tema muito delicado, a apostasia. Apostasia é algo impensável, é algo extremamente sério, terrível, que é difícil passar a simples possibilidade de existir na vida de um crente verdadeiro. E nós vimos que realmente o apóstolo Paulo, ali nessa carta, eu digo novamente o Paulo, né? Correção, perdão, falha minha. O autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele diz, a partir do versículo 4, realmente que algumas pessoas que viviam dentro da igreja ou que já tinham desfrutado de algumas bênçãos ou muitas bênçãos vindas de Deus, essas pessoas aprenderam muitas coisas, conviveram com os santos e no final elas abandonaram, rejeitando e lançando a ignomia tudo aquilo que aprenderam, principalmente o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É algo tão absurdo que isso não pode acontecer na vida de um crente de verdade. Então, como a Sagrada Escritura explica a própria Sagradas Escrituras, nós vimos que esse texto, que é difícil para a compreensão, não minha ou sua, mas ao longo dos últimos 2000 anos, ela pode ser melhor respondida através daquela parábola do semeador. E nós vimos realmente Jesus dizendo, olha, veio um semeador e semeando, jogou a semente em vários tipos de solo. E nós percebemos que as últimas referências se dizia que algumas sementes ou algumas pessoas, elas foram lançadas nesse solo, no seio da igreja, elas cresceram, houve ali uma aparente construção naquilo, porém nós percebemos, segundo o texto, que espinhos e circunstâncias que advêm na vida dessas pessoas, elas acabam sufocando a palavra de Deus, e essa planta morre, e esse seguidor religioso, ele apostata, ele se afasta totalmente. Mas claro que o último exemplo é o exemplo nosso, meu e seu, acredito que sim, pois é aquele exemplo que a semente é lançada ao solo e ali profunda-se e criando raiz, e depois não apenas de uma folhagem vistosa, bonita, ela produz frutos a 30, a 60 e a 100. E nós vimos que frutos a 30 seria essa mudança de vida, o início da conversão, onde as pessoas olham para você, olham para a pessoa e diz, olha, existe claramente uma diferença entre o agora e o antes. Essa pessoa, ela tem uma transformação de vida que dá testemunho do agir de Deus. Aquela que produz a 60 é uma pessoa mais instruída na palavra de Deus. E não apenas a sua vida demonstra uma transformação, mas ela também tem a capacidade de falar para as pessoas como isso se deu e como é bela a mensagem do Evangelho. E a 100 é o nosso alvo, é o nosso objetivo. São aquelas pessoas que produzem tanto, que têm uma vida piedosa, uma santidade latente, perceptível, que as pessoas olham e veem não apenas o indivíduo, mas principalmente Jesus Cristo naquele da qual ele está representando. Louvado seja o nome de Deus pelas três situações, mas principalmente louvamos o nome de Deus porque nós, se tivermos disciplina e buscarmos ao Senhor, seremos cada vez mais capacitados a produzir, não a 30, não a 60 apenas, mas a 100 também. Palavra dura do autor da carta aos Hebreus. E aqui no versículo 9, nós já começamos com o autor dizendo, amados, já é uma palavra afável, né? Amados.
Ele veio com aquele vigor e dizendo, olha, vocês são demorados em aprender, lá no começo do capítulo 6, eu tenho que dar leitinho para vocês já deviam ser mestres e tem que ficar aprendendo de novo coisas elementares. E aí no versículo 4 a 8 vem não é que ele assusta as pessoas, mas é assustador o que ele fala. Olha, é terrível. Será que é crente mesmo aquele que rejeita a Cristo diante de uma perseguição, diante de uma tribulação? E aí até o versículo 8 realmente é de prender a respiração. Mas no 9 ele retoma e diz, amados. Isso já é uma palavra que logo de cara nos acalma. E tá certo, tem que nos acalmar mesmo. E ele fala, mesmo falando dessa forma, que forma? Disso tudo que eu acabei de dizer para vocês. Estamos convictos. E aí ele fala, olha, estamos convictos. Ele diz, olha, não apenas eu, mas existe uma convicção acerca de vocês. E ele diz, nós estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. É como ele dissesse o seguinte, olha, tudo que eu disse é sério, muito, muito sério, mas eu acredito que isso não cabe a vocês, pois eu tenho certeza que vocês são crentes de verdade. Interessante, quando os meus filhos eram pequenos, eu sempre incentivei eles a desenvolverem seus talentos. Em alguns momentos, esses talentos estavam tão ali escondidos que era mais um olhar paternal e amoroso, afetuoso, do que realmente uma convicção de que esses talentos brotariam. Mas o fato é que, já muito pequenos, eles pegavam uma folha de papel e um lápis e giz de cera e canetinhas, e ali começavam a desenhar um cachorro, uma casa, qualquer outro objeto, um super-herói. E depois de desenhar, eles começavam a pintar, e terminada a obra-prima, mostrava para mim e para minha esposa, e dizia, olha papai, que desenho bonito que eu fiz. E quando nós olhávamos, nós percebíamos que as proporções não tinham sido respeitadas. A cabeça era 5 vezes maior do que o corpo, ou então tinha mais dedos ou menos dedos do que a anatomia recomenda. Mas outra coisa que chamava atenção também, as cores. Não era respeitada o limite da linha do desenho. Então, de vez em quando, o vermelho saía, o amarelo saía da curva e ali ficava uma coisa mais assim, borrada. E qual era a minha qualificação? Qual era a minha fala e a da minha esposa? Era dizer para os nossos filhos o seguinte, que bonito! Continue assim, vai ficar cada vez melhor. Foi muito bom o que você fez. Continue praticando. E o fato é que hoje eles já são adultos e ambos eles desenham muito, muito, muito bem. E obviamente que isso é talento, prática e é incentivo que foi dado pela minha parte e parte da minha esposa, para que eles continuassem praticando e praticando e praticando. Mas enquanto eu cito esse exemplo, provavelmente você deve ter seus próprios exemplos com seus filhos, seja através do esporte ou de qualquer outra situação. O fato é que nós, quando olhamos para os nossos filhos, assim como o autor da carta aos Hebreus ali exige um um comprometimento daquelas pessoas, uma reflexão dura e um apontamento realmente difícil, assim como pais que amam seus filhos, esse autor ele se dirige para os seus leitores e diz, olha, tá, não é só pancada, não é só palmada, não é só correção. Vem cá, vou elogiar vocês também, eu vou incentivar vocês. E aí no 9 ele começa, amados, mesmo falando dessa forma, eu estou convicto, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. De fato, Deus ele é esse Pai amoroso que olha para nós e sempre nos
recomenda a santidade, sempre nos exige, na verdade, a santidade, nos corrige como Pai amoroso. A própria Sagrada Escrituras diz, Deus corrige aqueles que Ele ama. É assim que um pai e uma mãe amorosa faz. Não deixa o filho a sua própria sorte, antes o conduz e o disciplina quando necessário. Mas não é só disciplina que vive o amor, é também de carinho, é também de incentivo, é também de uma palavra amorosa. E aqui o autor ele faz dessa vez, chamando de amados e falando, olha, eu acredito muito em vocês. Hoje Deus olha para nós e nos corrige, mas também diz, olha, amados, filhos, o nosso Deus ele tem essa capacidade de nos amar, mesmo quando a gente ainda não sabe desenhar na proporção correta, nem pintar respeitando os limites. Mesmo quando ainda não produzimos a 60 ou a 100, mesmo quando ainda nós somos passíveis de muitas correções, Deus nos ama e tenho certeza que Ele tem sempre, espera sempre o melhor de nós. Não porque o consigamos dar através de uma produção de frutos de justiça própria, mas porque Ele olha em nós e não nos vê em primeiro lugar, mas vê a figura do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E quando Cristo nos representa, nos sobrepõe, então existe uma certeza absoluta de que as promessas de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, sempre nos acompanharão, hoje e sempre, por toda a eternidade, por toda a eternidade. Por isso que ele vem aqui no versículo 10, no versículo 11, diz, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Então o autor fala, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Lembrando que esses leitores eram um grupo de pessoas perseguidas, recém-convertidas, muitas delas, mas ferrenhamente perseguidas pelos romanos e até mesmo pelos patrícios, pelos próprios judeus que não aceitavam Jesus Cristo como o Messias. Muitos deles tinham perdido propriedades, tinham perdido status social, tinham perdido reputação, tinham perdido até mesmo entes queridos, estavam correndo o risco de perderem as próprias vidas. Então havia essa preocupação deles voltarem às sombras, voltarem àquilo que era apenas um apontamento do que viria Jesus Cristo, que eles voltassem para o judaísmo. Meus irmãos, muitas vezes nós somos confrontados, nós somos atribulados e nós somos testados. E geralmente nós que olhamos para o povo de Israel, o povo hebreu, que ali no deserto, mesmo depois de ter passado pelas pragas do Egito e ser ali passado em seco pelo Mar Vermelho e comido pão do céu, bebido água que brotava da rocha, e todo o cuidado que Deus teve, eles olharam para Moisés e questionaram Deus, dizendo, olha, nós queremos bom mesmo era no Egito, essa vida que nós temos não é boa. Boa é quando nós éramos escravos lá de Faraó, porque tínhamos pepinos e cebolas, nós tínhamos lá um conforto que não temos aqui. Meus irmãos, não deixem que a escravidão, o conforto do Egito tomem conta do coração de vocês quando vocês estiverem passando por momentos de tribulação, talvez financeiro, emocional, talvez uma síndrome do pânico, uma depressão crônica, uma doença terrível, ou um revés financeiro. Eu não sei se você que está me ouvindo, me assistindo, perdeu recentemente o seu emprego e o futuro parece muito incerto e obscuro. Eu não sei, mas eu digo para vocês, e assim como o autor disse para os hebreus, amados, vocês que são crentes de verdade,
não precisam ter os sentimentos dos ímpios, não precisam ficar desesperados como os ímpios. Por quê? Porque existe uma promessa na vida de vocês. Existe uma promessa. E então, essa certeza dessa promessa, o autor vai argumentar a partir do versículo 13, quando ele traz à tona pelo menos dois exemplos que para mim são assim muito claros. O primeiro de Abraão. Quem era Abraão? Abraão era um caldeu qualquer, uma pessoa qualquer, era idólatra no meio de um povo idólatra, e Deus o chamou e disse: saia do meio dos seus parentes e vá para um lugar da qual eu lhe mostrarei. Então Abraão ele sai, ainda nem era Abraão, era Abrão. Ele sai com suas coisas, com tudo que possuía, e ele sai confiando que Deus mostraria o lugar. Ele não sai com Deus dizendo: ó, você vai a tal lugar. Ele sai simplesmente confiando que Deus o levaria a um lugar. E não só isso, Deus o chamou e prometeu para ele: Abraão, você será pai de muitas nações, vou usar você, te abençoar, e a sua descendência será sim, muito grande, incontável. Porém, nós que já sabemos e conhecemos essa passagem lá em Gênesis, nós sabemos que Abraão, ele casou-se com Sara, e nós sabemos que Sara era estéril. Mas Deus disse para Abraão: eu vou dar um filho para você. E o tempo passou, e o tempo passou, e o tempo passou, e Sara não ficava grávida. E a velhice chegou. E, aliás, não só a velhice, mas ali aos 90 anos de idade, não tinha ainda a resposta da promessa. E Abraão sempre confiou e ouviu de Deus: eu vou te dar um filho, eu vou te abençoar. E foi o que aconteceu. Com quase 90, 100 anos de idade, o Senhor cumpre com sua promessa. Mas acabou então aí, felizes para sempre? Não. Não, porque do ventre de Sara nasce Isaque, o filho da promessa. Deus disse e Deus cumpriu com a palavra dele. O corpo, a situação biológica de Sara não foi impeditivo para que Deus agisse e cumprisse com sua palavra. O tempo se curvou, se dobrou diante da palavra de Deus. O impossível aconteceu. Sara engravidou, a criança nasceu forte, a criança cresceu. E na adolescência, Isaque, um menino bonito, um menino querido, um menino anelado, esperado por décadas e décadas. O que Deus diz para Abraão: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu Isaque. E o que Abraão disse? Será que Abraão, assim como nós, dizemos: Senhor, agora que a coisa está indo, o Senhor tira de mim? Eu que esperei tanto a tua promessa e achei que nem ia receber essa promessa, ia receber, e agora que eu tenho, o Senhor está querendo tirar de mim, eu não vou dar. Eu rejeito, eu quero abraçar Isaque. Eu quero me apegar àquilo que o Senhor já me deu e não abrir mão. Mas o que Abraão fez? Preparou o filho, preparou a lenha, preparou o altar, preparou a faca e preparou o seu próprio coração para entregar Isaque ao Senhor. Sabemos que o Senhor, no último momento, impediu que Abraão tirasse a vida de Isaque e proporcionou ali um substituto, um cordeiro. Nós sabemos também que o Senhor nos proporcionou um substituto, um cordeiro, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Então, irmãos,
A certeza da promessa de Deus, ela foi para Abraão, isso mesmo, uma certeza. E ela para mim, para você também deve ser uma certeza imutável, absoluta. Pois quem a prometeu jurando em seu próprio nome. Prometeu dando garantias absolutas, garantias inimagináveis por nós. Pois quando Deus nos prometeu a vida eterna, quando Deus nos faz promessas de amor, de cuidado, de redenção, de crescimento, de intimidade, de restauração, de suprimento das necessidades, Ele o faz. E nós não devemos duvidar um segundo sequer, porque Ele jura pelo seu próprio nome. E o que significa jurar pelo próprio nome? O próprio texto diz, Ele jurou, os homens juram, no versículo 16, juram por alguém superior a si mesmos. Havia um costume antigo de dizer o seguinte, olha, eu dou como garantia o meu juramento em nome do fulano. Então, por exemplo, há 2000 anos atrás, quando havia uma disputa, se uma das partes dissesse o seguinte, olha, eu juro que o que eu estou falando é verdade, eu juro em nome do imperador, e citasse o imperador da época, ou o poderoso da época, significava que, se fosse descoberto que aquele juramento era falso, e aquela garantia dada em nome do imperador não era real, o imperador poderia tirar a cabeça fora desse falsário. Então, quando você jura por alguém, você está dizendo o seguinte, se eu não cumprir com o que eu estou dizendo, se aquilo que eu estou dizendo não é verdade, que outra pessoa me tire tudo que eu tenho, tire a minha própria vida. Mas nós juramos por nomes que estão acima de nós, que são maiores do que nós. Mas quando Deus jura por Ele mesmo, é porque não existe nada maior do que Deus. Não existe nada maior do que Deus. E mesmo nessa linha de raciocínio, nós então devemos nos maravilhar e pensar o seguinte, Deus que não mente, não existe margem de erro, sombra de dúvida, Ele nos jurou muitas coisas, nos prometeu muitas coisas. Então, o que isso significa, meus irmãos? Que nada, nem ninguém é capaz de demover uma promessa sequer do Senhor Deus nas nossas vidas. Por isso, que está escrito lá em Romanos capítulo 8. Abram suas Bíblias lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 37. Aliás, vou fazer a leitura a partir do versículo 28. Romanos 8, 28. Aqui sim o apóstolo Paulo. Diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Logo de cara aqui a gente já escuta. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você pode não entender o propósito de Deus na sua vida. Você pode não entender o que está acontecendo nesse momento. Você pode ficar assustado com as notícias do jornal. Você pode ficar tremendo com a possibilidade do Covid. Você pode ficar preocupado com a situação econômica, mas você nunca deve duvidar do propósito de Deus em todas essas coisas. Sim, Deus tem um propósito, até mesmo nessa pandemia. Se for quebrantar o teu coração, o meu coração, amém, louvado seja o nome de Deus.
Se for para aumentar a nossa fé, amém, louvado seja o nome de Deus. Se for para nos exortar, nos humilhar, nos quebrar, amém, louvado o nome de Deus. Mas ele continua no versículo 29 dizendo: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus, para produzirmos não a 30 apenas, não a 60 apenas, mas a 100, e a mais do que 100, a 1000, pois o Senhor não tem uma escala que o define. E aí o texto continua: e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Quem fez todas essas coisas? Foi o homem? Não, foi Deus. Ele fez. Ele predestinou, ele chamou, ele justificou, ele glorificou. Ele, sempre é ele que faz todas as coisas. Hoje, ontem e o será amanhã e eternamente. 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será a Covid? Será a economia quebrada? Serão maus políticos? Será doença? Será um sistema ineficiente de saúde pública? Ou particular que seja? 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Meus irmãos, Jesus morreu por nós e ainda hoje intercede por nós. O sangue dele é poderoso para cobrir todos os nossos pecados. E será que ele ficou fraco diante do nosso problema? Por maior que seja para nós, será que é grande para ele? Não, não é. Mas ele tem compaixão de nós e intercede por nós. Sabe da nossa limitação, mas creiamos nós em suas promessas. Pois no 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não preciso nem falar mais nada, né? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Presta atenção no que eu vou falar agora. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. E olha que eu falei algumas coisas acerca do que Ele nos promete. Você tem dúvida disso? Se tiver, que caia por terra agora todas as suas dúvidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o exemplo de Abraão. Eu vou fugir um pouquinho do texto, eu vou inserir uma analogia que marcou a minha mente. O pastor Carlos Batista, um dos fundadores da igreja Raízes, ele disse na década de 90, quando eu vim para a igreja, né, para essa igreja, ele usou um exemplo que ficou muito, muito marcado para mim. Ele nos disse numa certa ocasião o seguinte: olha, confie em tudo que Deus prometeu, pois Ele nunca, nunca, nunca vai deixar de cumprir. Não importa o que aconteça na sua vida, por mais estragada que esteja, ele era bem
ele era bem coloquial nas palavras, ele falava, por pior que esteja horrível sua vida, você esteja quebrado na lona, confia. Por quê? Porque Deus é como aquela pessoa que colocou a Fórmula 1 para gravar. E aí eu tenho que fazer aqui uma explicação. Nós que somos um pouquinho mais experientes, na década de 90, no começo da década de 90, nós assistíamos muito Fórmula 1, porque havia o nosso representante ali naquele esporte, Ayrton Senna. E toda a corrida que Ayrton Senna participava era emocionante. Ele era um piloto sensacional. Mas o problema é que, de vez em quando, as corridas aconteciam no domingo pela manhã. Dependendo do circuito, se estivesse na Europa, dependendo do lugar, caía justamente naquele horário da EBD, onde os crentes vão para a igreja aprender a palavra de Deus. Então, qual era o recurso utilizado para sanar esse problema? O famoso videocassete. Se você tem menos de 20 anos, pergunta para o seu pai e para sua mãe o que é um videocassete. Não é de comer. Mas o videocassete, ele era um aparelho que nós programávamos para que fosse gravada a corrida, ou qualquer outro programa, mas nesse caso específico a corrida de Fórmula 1. E quando nós voltávamos para casa, depois da EBD, a gente colocava a fita para rodar e assistia a corrida de Fórmula 1 que já tinha acontecido. O problema é que esse pastor disse o quê? Teve um dia que ele colocou para gravar a corrida e teve um irmãozinho que não era muito irmãozinho, um crente que não era muito crente, que foi levar a esposa na IBD, não ficou na IBD o cara de pau, ele voltou para casa e assistiu a corrida. Acabando a IBD, ele voltou para buscar a esposa e na porta da igreja se deparou com o pastor e disse para o pastor, pastor, você não vai acreditar, o Ayrton Senna ganhou, mas assim de uma forma que o senhor não acredita. Foi o Ayrton Senna, o fulano em segundo e o ciclano em terceiro. O pastor falou que ficou com aquela vontade de pegar o pescoço e dar aquela apertadinha, né? Mas agora ele já sabia o resultado da corrida. O que ele podia fazer? Ia voltar e dissolver? Não existe esse verbo, né? Dissolver. Mas como que apagar aquilo lá? O fato é que ele fechou a igreja, foi para casa, pegou a fita, já meio chateado, não porque o Ayrton Senna ganhou, porque ele não ia ter emoção na corrida, e colocou. E foi assistir a fita enquanto almoçava. E ali, na segunda volta, o pneu do Ayrton Senna estourou e foi pro box. Ele perdeu todas as posições, trocou pneu, voltou em último lugar. Os pilotos estavam tão avançados do lado do começo que ele falou, puxa vida, mas o Ayrton Senna ganhou, o irmãozinho falou. E ele continuou assistindo, e aí o Ayrton Senna ganhou uma posição, 2, 3, 4, e de repente aconteceu um outro problema. E ele teve que ir pro box. Aí ele falou, não é possível que o Ayrton Senna tem ganhado essa corrida. Ele falou, não é possível, acho que o irmãozinho estava errado. Mas não estava. Ele já sabia que o Ayrton Senna tinha ganhado. E ele começou a assistir, e ele viu que o Senna tomou penalidade, ele foi ultrapassado, furou pneu, foi pro box mais vezes do que deveria. Mas ele já sabia que ele tinha ganhado. Como? Ainda não sabia, porque ele não assistiu a fita inteira. Mas o resultado ele já tinha. Qual era? Ayrton Senna chegou em primeiro lugar. E de fato, assistindo depois, caiu chuva, rodou carro, entrou safety car, e o Ayrton Senna chegou em primeiro lugar na última volta. Ele ultrapassou o segundo e chegou em primeiro lugar, ganhou, conforme o irmãozinho tinha dito. Meus irmãos, por que disse isso para vocês? Porque exatamente o que a Sagrada Escritura diz para nós. Não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, não importa por mais difícil que seja para nós olharmos e não percebermos uma luz no fim do túnel, ou nem túnel com luz qualquer,
nós devemos confiar que o Senhor, Ele cumprirá com todas as promessas. Então, confie, simplesmente confie. Confie no poder de Deus, confie nas promessas do Senhor. E para encerrar, eu vou apontar aqui o segundo exemplo que o autor nos deu, né? No versículo 19. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Você sabe o que é uma âncora? Você não precisa, só um minuto. Você não precisa ter habilidades náuticas para imaginar uma âncora. É aquele objeto de ferro grande, pesado, que os navios, os barcos têm e são lançadas para que o barco ali não saia do lugar. Mas é interessante que há 2000 anos atrás, o sistema de navegação das embarcações não era tão eficiente e tão eficaz como nos dias de hoje. O que era feito, segundo Stuart Olyott, o Stuart Olyott ele diz o seguinte: há 2000 anos atrás, as embarcações, quando chegavam perto da praia, elas não tinham a capacidade de conduzir através do leme, através ali do timão, com tranquilidade e segurança para o porto. Então, o que era feito? Uma canoa com remos, pessoas pegavam uma corda que estava atada ao navio, à embarcação maior, e ali naquela canoinha ia remando até chegar na praia. E ali na praia haviam geralmente enormes rochas, pedras muito pesadas, onde esses marujos ali no barquinho amarravam essa corda naquelas pedras. E aí o que acontecia? Pacientemente, diligentemente, aquelas pessoas que estavam no barco iam puxando a corda que estava amarrada naquela âncora, naquela pedra. E ali, de maneira segura, iam em direção à praia, sem risco de bater em outros barcos ou de bater em outras rochas. E ali o barco aportava o barco naquele local. O Senhor Jesus, aqui no 19 diz, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. A segurança que aquela corda amarrada na pedra dava à embarcação e aos seus tripulantes. A segurança que nós temos em Cristo é muito maior, muito maior. Pois o peso da sua palavra, o peso do seu poder, o peso que Deus tem em nossas vidas, ele, sinceramente, é maior do que qualquer âncora que possa proteger e trazer segurança e esperança de bom porto para qualquer tripulante. Por isso, ele termina no 20 dizendo: onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Semana que vem falaremos um pouco mais sobre esse sacerdócio de Melquisedeque, ou quem foi Melquisedeque. Mas hoje eu encerro essa transmissão dizendo para você: olhe para Deus e confie em suas promessas, pois não existe nada mais seguro do que a palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome e cremos em Ti, em todas as Suas promessas, mesmo que as coisas que nós vemos deponha
contra esse argumento. Nós cremos, Deus, que independente de nós, independente das circunstâncias, nós seremos abençoados, assim como foi Abraão, assim como a tua palavra nos diz lá em Romanos. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu te peço, Senhor, abençoe cada lar, cada coração, cada servo e serva do Senhor, aumentando a fé, Deus, e trazendo a tua paz e a tua tranquilidade, que eles possam viver esses dias nebulosos que estamos vivendo, olhando, Senhor, não para a tempestade, mas olhando, Senhor, para Cristo, pois Ele é o nosso porto seguro, hoje e sempre. E nós oramos, não em nosso nome, mas no nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor do Pai, a redenção do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.